Depois de ter perdido o Hector e ainda em busca de sua filha, Mive volta com tudo pra cima de Dolores e finalmente se alia a Zerak. Eu sou a Lari, da Galileu. Eu sou o Henrique da Monet e a gente vai falar sobre o sétimo e penúltimo episódio da série, cheio de ação, cheio de reviravoltas, começando aí lá na Ásia, com Musashi encontrando duas parceiras de Mive que estão em busca das versões de Dolores. A gente revê aí Clementine, que trabalhava com a Mive no bordel lá em Westworld, e ela tem um embate com o Musashi, que é uma das versões da Dolores, para tentar saber o plano, e ela quer deter, né, o Musashi. E ele é avisado dessa visita pela Charlotte, que sabe dos planos dele. A gente viu ela queimada, completamente queimada no último episódio, mas ela teoricamente está recuperada e ela há tempo de avisá-lo, sem não antes a gente saber que as versões de Dolores estão em conflito. Apesar de ter uma matriz única, eles já têm diretrizes diferentes. A Charlotte a gente não vê muito ela nesse episódio, mas a gente sabe que no próximo ela vai aparecer, então coisa boa pode aparecer. Clementine e Musashi entram em combate e aí entra Hanario, que era lá de Shogun World, né, e era da narrativa do Musashi. Tem um quebra-pau tremendo, muito bom. É o primeiro embate de Mive e Dolores, isso lá na Ásia, e isso vai ter repercussão mais pra frente. Mas o episódio já começa quentíssimo com uma bela de uma luta, né, Lari? Com certeza. E ainda num clima de nostalgia, a gente acompanha a Dolores no Velho Oeste de verdade, não no Westworld. Ela tá levando o Caleb até onde eles vão encontrar o Solomon, que é o primeiro supercomputador que foi criado para gerir a humanidade, né? Para acalmar o caos e colocar tudo em ordem. E é lá onde o Caleb vai descobrir um pouco mais sobre o passado dele, né? Que até agora a gente não entendeu nada, o que é verdade, o que não é, o que é criação, quem que é o Francis, o melhor amigo dele. Então é isso que a gente vai descobrir nesse episódio. No Novo México a gente descobre que lá foi a primeira instalação para as pessoas serem reeditadas com aquela terapia de realidade aumentada, e o Caleb foi a primeira cobaia humana a ter esse experimento. Então aí a gente tem o confronto e essa coisa que aproxima tanto o Caleb da Dolores, que a Dolores foi a primeira anfitriã e o Caleb foi o primeiro humano a ser editado, e o primeiro humano editado com sucesso, né? Então a gente tem contato com esse Solomon, que é a primeira inteligência artificial criada pelos irmãos Zerak, e que ela foi desativada ou colocada aí no ambiente restrito porque ela adquiriu a esquizofrenia do irmão do Zerak. Então um negócio interessante é que quando o Caleb e a Dolores se encontram com o Solomon, ele pede para que eles escolham a voz que eles vão ouvir, a voz da inteligência artificial. Isso é interessante que está relacionada à própria esquizofrenia, né? Que tem aquela coisa de ouvir vozes e tudo mais. Então é um paralelo interessante com o que o irmão do Zerak sofria e que foi adquirido pelo Solomon. Sim, algo muito interessante nessa experiência também é que ela não se valia apenas da inteligência artificial. Então também eram usadas drogas, e no caso do Caleb, na verdade, essa droga ela causava pensamentos dissociativos que fazia com que ele confundisse a realidade com aquela ficção, aquela narrativa que os psiquiatras desse experimento estavam tentando induzir ele a acreditar. Então, ele mistura muitas lembranças da época dele em que ele serviu o exército com o final da vida do amigo dele, que na verdade o traiu. Então, o que a gente vem assistindo ao longo dos episódios é que o Francis, ele foi morto em combate, mas na verdade quem matou ele foi o próprio Caleb, porque ele estava sendo traído. E daí a gente também começa a entender um pouco como que funciona o aplicativo, que o Caleb é meio viciado e ele consegue tirar uma grana para sobreviver. O aplicativo no fim é só uma forma de comunicação da inteligência artificial com o humano. O Caleb, ele é de uma classe de humanos como se eles fossem outsiders, assim, uns caras fora da curva, e que eles gerariam a instabilidade que levariam a humanidade ao colapso. Então, essa terapia de reedição mais a inteligência artificial acabaram não só tratando esses humanos, como exterminando parte deles. Eles exterminavam os caras da própria classe deles. Então a gente acaba vendo que, por mais que eles quisessem levar a humanidade para um lugar melhor, para uma outra realidade, na verdade eles estavam repetindo erros passados, que é eleger uma classe de inimigos e tentar
tentar exterminar. Isso a gente viu na humanidade, na história da humanidade diversas vezes, e eles caíram nesse mesmo erro. Eles estavam falando de ciclos, eles próprios têm o seu próprio círculo vicioso, né? Sim, e falando em terapia, né, a gente não pode esquecer do William, depois da mega sessão de terapia que ele teve com direito a versões antigas do passado dele e com a presença do sogro, James Dallas. Então, é por essa mesma terapia que o Caleb passou, e o William é resgatado pelo Bernard e o Scubs desse processo, né? Então, nisso que ele é resgatado, ele fala que ele chegou a uma conclusão depois de tudo isso. Ele chegou à conclusão de que o único pecado que ele cometeu na vida dele foi ter criado os anfitriões. Então, agora é a missão dele salvar a humanidade e matar todos os anfitriões, que é a única coisa que ele sabe fazer, né? Ele fala isso pro Bernard, e o Bernard fica meio assim... Será que a gente mata ele agora? Não, melhor esperar, porque ele pode ser útil no futuro. Mas o recado tá dado, e no final do episódio, o William, ele consegue ter acesso a uma arma, e a primeira coisa que ele faz é apontar pro Bernard e pro Scubs. Então a gente termina esse 7º episódio querendo saber o que vai acontecer na season finale com esses dois personagens, porque eles claramente deviam ter tomado uma atitude que eles não tomaram, e vamos ver as consequências disso aí na frente. E o melhor ficou pro final, que foi o grande embate que a gente tá esperando há 7 episódios da Maeve com a Dolores, né? A Dolores tá ali, ela, o Caleb e o Solomon, tentando definir quais são os destinos da humanidade dos anfitriões, e finalmente ela fala pra ele, olha, eu preciso, tem alguém aqui à nossa procura que quer acabar com o nosso plano, você fique aí com o Solomon, que ele vai se reprogramar para colocar meu plano em prática, e você é a peça principal desse plano, e eu vou lá pra fora porque o couro vai comer. E o Caleb fica ali sem entender muita coisa, mas o destino de Deus sabe-se lá o que, se do apocalipse, da humanidade ou dos anfitriões, tá na mão dele, e a Dolores vai pra fora pro seu embate final, que é muito bom. Tem ali, você lembra até de Kill Bill, né, Lari? Como é que foi esse embate final aí? Então, né, a Maeve, ela tem ajuda de alguns amiguinhos, né, além da ajuda no início do episódio da Clementine, da Hanário, ela também consegue hackear alguns objetos, alguns robôs. Então, um robô que estava inicialmente ajudando a Dolores de boas no plano do Solomon, de repente se vira contra ela, começa a atacá-la, e é um sinal de que a Maeve tá chegando perto. Nessa cena de luta, a gente, além de acompanhá-las lutando com espadas de samurai e com toda a força delas, a gente também acompanha um helicóptero atirando na Dolores enquanto ela corre. A Dolores também tem a ajuda de um drone que ela tinha usado no início do episódio já para conseguir entrar onde o supercomputador está, né, que estava cheio de segurança. Bom, o saldo final dessa luta é que a Dolores perdeu um braço, mas ela sai viva de tudo isso porque ela acaba conseguindo desligar todos os robôs que estão lá por perto, e a gente só vai saber o final disso, que vai ter uma revanche no último episódio. A gente vai saber como que o Caleb conseguiu salvá-la e como que vai ser essa luta final, esse último encontro entre Dolores e Maeve, quem que vai ganhar. Mas tem que ver aí que o William se colocou como o salvador do mundo. O William, que é o cara mais matador, quem diria vai salvar vidas? Eu duvido muito, mas isso aí a gente vê semana que vem, né, no 8º episódio, e a gente vai estar aqui pra comentar, e também pra até, quem sabe, falar alguma coisa sobre a 4ª temporada que foi confirmada essa semana, né, Lari? Então a gente fica por aqui, curta, compartilhe, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.